E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Vamos resolver mais um problema de geometria analítica. Sendo os vetores U igual a 2, I versor, menos 3, J versor, mais 2K versor, e o vetor V igual a 4, I versor, menos J versor, mais 2K versor, calcule o produto vetorial de U com V. Este produto vetorial, pessoal, ele também é comumente chamado de produto externo. Ok. Pessoal, é o seguinte. Quando o vetor é escrito desta forma, você tem que entender o seguinte, ó. Esta partezinha aqui do I é a componente de U na direção de X. I é o versor de U na direção de X. Assim como J é o versor de U na direção de Y. E K é o versor de U na direção de Z. Então aqui nós temos as componentes X, Y e Z do vetor U. Analogamente vale para o V. Aqui nós temos a componente X de V, a componente Y e a componente Z. Nós devemos calcular o produto externo. O produto externo, diferentemente do produto escalar, vai ter como resultado um vetor. O produto externo desses dois vetores vai ter como resultado um vetor. E esse vetor ele vai ter as seguintes características. Consideremos aqui os vetores U e o vetor V. Esses dois vetores pertencem ao plano aqui do quadro, por exemplo. Pois o produto externo vai ser um vetor que vai ser perpendicular ao plano que contém os vetores U e o vetor V. E o módulo desse vetor vai lhe dar a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores aqui. O cuidado que você tem que tomar quando estiver fazendo cálculo de produto vetorial ou produto externo é que esta operação não é comutativa. Ou seja, U externo V não é igual a V externo U. E como é que nós vamos fazer para calcular esse produto vetorial? Primeiramente, eu vou reescrever esses vetores assim. O vetor U, eu vou escrever ele como sendo 2, componente dele na direção de X, menos 3, componente na direção de Y, e 2, componente na direção de Z. Faço a mesma coisa com o vetor V. Então, nós temos o seguinte, V vai ser igual, na direção de X, a componente vale 4, na direção de Y vale menos 1, e na direção de Z vale 2. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente montar um determinante, U externo com V é definido como sendo o cálculo deste determinantezinho aqui, ó. Você vai pegar aqui e botar o versor I, o versor J e aqui o versor K. E aí você vai colocar as coordenadas dos vetores U e V nesta ordem. Então, as primeiras coordenadas do vetor U. 2, menos 3, 2. Depois a do vetor V. 4, menos 1 e 2. Esta ordem precisa ser obedecida. Lembre-se que eu disse que o produto externo não é comutativo. Agora é só calcularmos este determinante que nós vamos ter o produto externo. Para calcular esse determinante, você pode usar, por exemplo, o teorema de Laplace. Eu vou usar a regra de Sarri. Nesta regra, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui vai ficar I, versor, depois 2, e aí 4. Agora, vou repetir a outra coluna. J, versor, menos 3 e menos 1. É só calcular esse determinantezinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Como é que a gente faz para calcular esse determinante? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos ter que fazer o produto dos elementos das diagonais principais. São estas diagonais aqui. Então vamos fazer esse produto e somá-los. Vai ficar 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes I fica menos 6I versor.
Fazer agora aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes J fica mais 8J. Versor. E aqui, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes K vai ficar menos 2K. Pronto. Fiz o produto dos elementos das diagonais principais e somei. Agora eu vou fazer com as diagonais secundárias, que são estas, ó. Esta aqui e esta outra aqui. Só tome cuidado que quando fizermos o produto, para operarmos aqui, nós vamos ter que mudar o sinal, porque elas são as secundárias. Então nós vamos fazer o seguinte: 4 vezes menos 3 dá menos 12, menos 12 vezes K dá menos 12K. Mas para botar aqui, você vai botar mais 12K. Toda vez que tiver com as diagonais secundárias, tem que inverter o sinal aqui. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes I dá menos 2I. Então, eu vou botar mais 2I. I versor. E aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes J vai dar 4J. Tem que botar menos 4J aqui. E aí o que eu vou fazer? É só dar uma arrumadinha aqui. Eu vou operar os semelhantes. Olha só, eu tenho menos 6I com mais 2i, isso vai dar menos 4i. Menos 4i, versor. Agora com J, eu tenho aqui, ó, 8J com menos 4J. Isso vai dar 4J. 4J. E os K, eu tenho menos 2K aqui, com mais 12K aqui, isso vai dar 10K. Versor. Então, este aqui é o produto externo de U com V. É este vetorzinho aqui. Se você quiser escrever esse vetor com a notação de ponto em termos de ponto, você poderia simplesmente fazer isto. Isso aqui vai ficar menos 4, o Y vai ser 4 e o Z vai ser 10. Poderia ser assim também. Você pode usar esta notação ou esta aqui, não tem diferença nenhuma, ok? Então é uma questãozinha tranquila de geometria analítica para vocês.